Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online. Essa EBD bem pertinho de você. Eu sou o evangelista Gastão e vou ficar com vocês aqui alguns minutinhos para poder trazer algumas considerações na 13ª lição de adolescentes. Esta lição maravilhosa. Nós passamos o trimestre estudando sobre o apóstolo Paulo, o grande missionário. E chegando na 13ª lição, a 13ª lição fala de legado, não é? Mas o título é bem interessante porque vai falar sobre a partida e o legado de Paulo. Quando fala de partida, aqui a gente vai associar a morte e legado a herança. Mas eu queria deixar algo para vocês e vocês poderem trabalhar aí com os vossos adolescentes. A diferença entre herança e legado. Não é? Então, herança a gente só vai conseguir quando aquele que tem posses partir, morrer. E quando alguém deixa herança, deixa algo físico e deixa algo para nós. O legado é diferente. O legado, a pessoa já começa a deixar em vida. Aleluia! E quando parte, é claro que nós vamos dar continuidade. E esse legado é uma herança que fica em nós. Perceberam a diferença? Enquanto que a herança em si é algo que fica para nós, o legado fica em nós. E a gente vai dar continuidade. Então, o apóstolo Paulo, ele tem deixado legado em muita gente. Tá? Desde os seus companheiros que estiveram com ele, a gente vai ver aqui muitos nomes de pessoas que estiveram com ele, inclusive aqui na lição, alguns que ficaram até o fim, como Lucas e Timóteo. Mas Paulo, ele conseguiu imprimir em muitos corações muitas coisas, inclusive nos dias atuais. Não é? Então, eu gosto muito das exposições em Atos dos Apóstolos, quando nós vamos trabalhar o apóstolo Paulo. Vai trazer a visão cristã que ele conseguiu e a sua mudança de vida, a chamada. Então, não tem como, não é? Deus tem chamado o apóstolo Paulo e o povo viu, ainda que fosse rejeitado por muitos, não é? Muitas perseguições, muita coisa que aconteceu com ele, mas não há de se negar o quanto o homem foi chamado por Deus e um talento único e muito bonito. Essa parte e o legado de Paulo, né, na lição que a gente tem, o nosso texto para leitura e, é claro, o mote da lição para a gente refletir, está em Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao 20. Inclusive, neste capítulo 4, tem alguns versículos que são justamente aqueles que muita gente cita nos dias de aniversário ou algo nesse sentido para outras pessoas. Né? Como, por exemplo, Filipenses 4:12, sei estar abatido, sei também estar em abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E é claro, o mais conhecido daqui, que é o verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Mas aqui a gente tem outros versículos que nos chamam a atenção, e é claro, vocês vão poder trabalhar isso com os vossos alunos, inclusive porque vai trabalhar a ideia dele já estar de partida, né? Já saber que o seu dia estava próximo. Aqui nós temos o texto áureo, ou pelo menos a mensagem que se assemelha ao texto áureo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim. Eu aconselho os irmãos a utilizarem a Bíblia Conversão Corrigida. Isso porque muitos irmãos têm esse versículo na Bíblia Corrigida, versão Almeida Revista Corrigida, e já tem até decorado. Né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, como a gente está lendo na nova tradução da linguagem de hoje, dá uma pequena diferençazinha,
e é bom que vocês possam fazer essa leitura em mais de uma versão. Feito isso, nós temos aqui 3 tópicos para abordar. O que aconteceu depois de Atos 28, as comunicações, que no caso aqui seriam as epístolas, o que hoje a gente tem e-mail, hoje a gente tem um WhatsApp, hoje a gente tem um Instagram, hoje tem muitas formas para se comunicar e rápido. Naquela época não tinha. Então, a comunicação era através das cartas, ou epístolas, que vocês podem trazer a diferença aí ou não, mas nós temos uma lição específica para adolescentes, né, as epístolas paulinas. E é justamente o terceiro tópico que vai trabalhar, as cartas paulinas. E aí vocês vão fazer uma revisão aqui muito rápida, trabalhar aqui 15 minutos com essas cartas, então vai ser voar, né? E tem alguma sugestão para vocês hoje, então ficaria muito rápido aqui mesmo. Mas é apenas para trazer uma visão geral do que é cada carta, tá? Então aqui vocês não precisariam passar muito tempo aqui e destinar em outros tópicos, já que nós teremos uma lição específica sobre as cartas paulinas. Aproveitando isso aqui, eu sugiro para vocês que após a leitura dos objetivos, tem professor que lê objetivo para o aluno, tem professor que não, né? Alguns leem porque é um costume já de amarrar ali o que está abordando ao objetivo e não fugir à aula. Mas às vezes, né, parece até que fica engessado ali alguma coisinha, mas é bom que, se você não faz essa exposição para o aluno do objetivo da aula, mas pelo menos que a gente atrele o nosso plano de aula, as nossas situações didáticas aos objetivos, que primeiro é explicar o que aconteceu com Paulo após o julgamento. Então não tem como a gente falar sobre o que aconteceu após o julgamento sem ir lá para Atos 28. Né? Mesmo o texto que a gente lê para os alunos, seja lá em Filipenses, a gente vai ter que recorrer lá a Atos 28. Segundo, enfatizar a importância da carta como meio de comunicação. E aí, no tópico 2, nós vamos trabalhar essa importância da carta. Você pode fazer até um paralelo, né? A antiga carta, a carta que a gente ainda envia pelos correios, né? Eu, particularmente, faz tempo que não envio uma carta pelos correios, então não sei nem como é que faz mais. Então, normalmente é correio eletrônico. E com a agilidade aí do WhatsApp, então está mais nos recados, nos bilhetes que a gente manda pelas redes sociais, né? Então, fica aí a critério vocês fazerem justamente essa colocação, né? Cartas antigas, cartas atuais. Tá? Então, faz para eles aí. Mais importante é a comunicação, e isso tem que ter. Tanto é que as ferramentas que são chamadas TICs, Tecnologia da Informação e Comunicação, e para quem vem trabalhando aí com essa parte tecnológica, já é chamado de NTICs, Novas Tecnologias da Informação e Comunicação. Então você vai explorar isso aí também. Terceiro e último objetivo, apresentar uma visão panorâmica das cartas paulinas, né? Então, o que é uma visão panorâmica? Você pode até aproveitar o seu próprio celular, que tem lá fotografia, né, panorâmica. Ela vai pegar uma imagem assim, ó, geral. Então, essa visão panorâmica é uma visão geral. Mas, nessa visão panorâmica, uma visão geral, é uma visão simples, sem muitos detalhes. Por quê? Porque, primeiro, você não vai ter tempo, né? E, segundo, a gente tem uma lição específica sobre isso, tá bom? E aí, vem, então, justamente a minha recomendação para vocês. Chegando à 13ª lição, chegou ao final do trimestre, há uma oportunidade de nós resgatarmos algumas informações de todo o trimestre. E aí eu sugiro para vocês que façam aí, eu vou deixar a descrição aqui do vídeo, dentro do Drive, umas pegadazinhas para vocês imprimirem e colocar. Aí sai colocando, tá? 12 pegadas, 12 lições. Então, na primeira pegada, várias perguntas aí para os vossos alunos, ou uma pergunta para cada lição. Então, 12 pegadas, 12 lições, 12 perguntas. E no final, né, da 12ª pegada, das 12 pegadas, vem a 13ª, mas não seria uma pegada só. Várias pegadas, porque é a lição atual. Tá? Então, uma pergunta
de cada lição que já passou, mas várias perguntas da lição que está atuando. Inclusive, pode aproveitar as próprias perguntas das atividades, como tem lá, marque verdadeiro ou falso. No Novo Testamento, há 13 cartas paulinas, verdadeiro ou falso. Mas você pode transformar isso em pergunta. Quantas cartas paulinas há no Novo Testamento? A Bíblia conta sobre a morte de Paulo. Isso é falso. Não é? Aí você pode transformar isso em pergunta. A Bíblia conta sobre a morte de Paulo? Sim ou não? Justifique. Então, a gente tem lá mais coisa para fazer. Lucas e Timóteo foram companheiros de Paulo até o fim de sua vida? Então, veja o ponto, coloca a interrogação. Sim. Tá? Teve outros companheiros? Você coloca lá que vai ter. Então, ele vai colocando. Tá? Tem aqui o segundo, relacionar papiro, pergaminho e escribas. A gente vai trabalhar mais com pergaminhos. As epístolas, cartas paulinas, foram escritas em pergaminhos. Então, aproveita aí a questão do pergaminho. A terceira atividade é sobre completar 2 Timóteo 4 e 7. Você pode aproveitar e colocar também Filipenses 4 e 13. Então, assim, vai aproveitando. Contanto que, depois do 12º passo, que seria o 13º passo, você coloca mais passos, são mais perguntas. Né? E esses passos vão indicar justamente o que nós temos aqui de caminhada ou trajetória do apóstolo Paulo. Então, do começo até o final. Então, da sua chamada até a sua partida, como está na lição. Tá? E é justamente aqui que vai sendo tratado no Ei Professor e ponto de partida. Então, vocês poderão aproveitar muito essa parte. E o que aconteceu depois de Atos 28? Que é justamente aqui a narrativa de Atos 28, vocês terão a chegada de Paulo em Roma e a sua prisão, que ele fica por 2 anos. Então, vocês vão trabalhar isso aqui, Atos 28. E é interessante que no versículo 31, a seguinte expressão, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Eu lembro de um determinado pastor que fez uma pergunta para os irmãos, numa palestra que estava dando. Meus irmãos, abram aí Atos 29. E os irmãos lutaram procurando Atos 29, não tem, só tem até Atos 28. Né? Lutaram, e alguém pergunta, pastor, não tem Atos 29? Aí ele diz, tem, só não está aí. Atos 29 é o que Deus vai escrever sobre a sua trajetória. Então, aqui está escrito trajetória de muita gente, mas a sua. Então, passe a trabalhar mais, passe a se motivar mais na obra do Mestre, que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida e Deus vai escrevendo a sua história. É interessante e você pode trabalhar também algo parecido aí com os vossos adolescentes. Né? Atos se encerra no capítulo 28, mas não parou o Espírito Santo de atuar na vida dos seus servos. Né? Então, trabalha aí com os vossos alunos. No tópico 2, essa comunicação das cartas, você pode trabalhar a dinâmica também, não é? A dinâmica da necessidade de trabalhar as cartas. Por que enviar cartas? Você pode fazer aquela brincadeira do microfone, do telefone sem fio, não é? E aí um recado que um começa a dar, quando chega no final, o recado está totalmente deturpado, e aí a necessidade de escrever. Por quê? Porque a tradição oral e a exposição oral, ela tinha dificuldades. Haja vista num período em que havia muitos hereges, muitos inimigos da igreja, e alguns, né, que mesmo com muita boa vontade, mas tinham crenças diferentes. Então, houve necessidade de escrever cartas. Então, vocês percebem, por exemplo, cartas aos Gálatas, Paulo enfatizando a crença em Cristo e a dificuldade que houve com a circuncisão. Tá? Então, necessidade mesmo de escrever ao povo, de abraçar a graça e não a lei. E aí, terceiro e último tópico, fechando, é justamente a exposição panorâmica das cartas paulinas, que eu sugiro que vocês possam fazer de forma muito rápida e, se possível, aproveitando aí o recurso
audiovisual, recursos de imagens, né? Não tenho data show, não tenho computador, não tenho isso, eu tenho aquilo, mas aí aproveita algumas lições e nomes das cartas, tá? Então colocando aí as 13 cartas paulinas e vai fazendo aí algumas coisinhas com os vossos alunos. Perguntas é uma das estratégias que mais tem dado resultado, quando a gente não tem muitos recursos audiovisuais. Então, a perguntas e respostas chama a atenção do vosso aluno, tá bom? Então, espero que tenha tido uma contribuição significante aí para a sua aula, mesmo nesses poucos minutinhos, e que você possa, mais uma vez, ser usado poderosamente nas mãos do Senhor para trazer a exposição da palavra sobre o grande missionário que foi o apóstolo Paulo. E assim, Deus te abençoe. Quero, antes de encerrar esse momento, apresentar a nossa lição do 4º trimestre de 2024. Esta lição que vai trabalhar a temática como viver no mundo à luz da Bíblia. É claro que muitos dos professores já estão repetindo essa lição e que vai ter lições maravilhosas e agora vão aproveitar e melhorar as vossas aulas. Desde vivendo como filhos de Deus até chegar o valor do conhecimento e da sabedoria. Mais lições para enriquecimento dos nossos alunos, dos nossos adolescentes na casa do Senhor Jesus. Deus abençoe, que Deus te dê graça, te dê sabedoria e possamos estar aqui mais uma vez na próxima semana trazendo alguns comentários para a glória de Jesus. Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.